pessoal, estamos aqui novamente agora para a quinta aula. Vamos falar nessa aula sobre metodologia, uma parte muito importante no desenvolvimento de projetos de pesquisa e, lógico, no TCC, ou seja, na monografia de final de curso. Preparados aí? Vamos lá? Metodologia é o assunto de hoje. Então, como nós falamos hoje, vamos aprofundar o tópico sobre metodologia. Geralmente, metodologia, né, ela faz parte aí de um capítulo, né, à parte, geralmente colocado após o referencial teórico, mas ele deve ser construído muitas vezes antes, justamente para dar um norte aí melhor para o pesquisador. Metodologia, então, ela vai descrever detalhadamente os procedimentos de condução da pesquisa. No projeto, né, ou nessa primeira etapa da monografia, do TCC, basicamente a metodologia visa subsidiar a análise de viabilidade da pesquisa. Ou seja, será que é viável fazer exatamente isso que eu estou pretendendo, né? Ou que nós, né, enquanto grupo, estamos pretendendo? E também, né, orientar sua posterior execução. Ela será, né, uma rota, será uma estrada pelo qual os pesquisadores vão ter que trilhar para se chegar aos seus objetivos de pesquisa. A metodologia, né, também é conhecida como material e métodos, né? Então, em alguns artigos vocês podem encontrar essa palavrinha, material e métodos utilizados. É a mesma coisa, ou seja, como que foi utilizada, né? Ou seja, quais foram os métodos, né, alinhados aí de uma maneira lógica, utilizados ao longo da pesquisa. Metodologia é, portanto, o estudo dos métodos e especialmente dos métodos da ciência. Enquanto o método em si é o modo de proceder, a maneira de agir, o meio, né, propriamente dito. Assim, metodologia é a ciência integrada dos métodos. A palavra método, né, deriva do grego e quer dizer caminho. É a ordenação de um conjunto de etapas a serem cumpridas no estudo de uma ciência, na busca de uma verdade ou para se chegar a um determinado fim. Se método significa caminho e logia significa estudo, metodologia é o caminho, é o estudo dos caminhos a serem seguidos para se fazer ciência, para se fazer pesquisa em si. Portanto, né, metodologia é o tópico do projeto de pesquisa que visa responder às seguintes questões: como, com que, onde e quanto. Portanto, lá no projeto de pesquisa ou na monografia, no TCC, a seção da metodologia ela é redigida geralmente com uma linguagem essencialmente no futuro, pois inclui a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa, entre os quais a gente pode destacar aqui o método, né? Ou seja, a explicação da opção pela metodologia, do delineamento do estudo, a amostra, os procedimentos para a coleta de dados, bem como o plano para análise dos dados. Já em artigos, a seção metodologia, ou também conhecida como material e métodos, ela é redigida no passado, descrevendo o trabalho já finalizado. Em termos de tipos de pesquisa, nós temos
diversos critérios que nós podemos seguir. E geralmente, quando nós descrevemos o tipo de pesquisa, nós detalhamos, né, basicamente, pelo menos, né, esses 4 critérios, quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e quanto ao problema. Geralmente nós chegamos a mencionar, às vezes de forma até em passant, porque faz parte ali desse entendimento, mas é muito prudente que façamos esse detalhamento. Vamos ver cada um desses critérios. Comecemos então o critério, né, quanto à natureza da pesquisa. Em natureza da pesquisa, ou no critério, né, conhecido como natureza da pesquisa, ela pode ser classificada em 2 fundamentais: a pesquisa básica ou fundamental, ou pesquisa aplicada, também conhecida como tecnológica. Na pesquisa básica ou fundamental, a ideia é gerar um conhecimento sem finalidades imediatas. Muitas vezes aqui a gente não tem um problema específico. Nós queremos simplesmente dar um entendimento aprofundado sobre um determinado tema. Nós não temos uma implicação de aplicação em seguida do que nós estamos pesquisando. Então, a pesquisa básica, né, a que tem como objetivo apenas simplesmente gerar conhecimento para a ciência, sem que este tenha uma aplicação prática prevista, objetiva. A finalidade desse tipo de pesquisa não é, então, ser imediatista, ou seja, aquela aplicação imediática, prática em seguida. Geralmente, as pesquisas básicas envolvem aí verdades e valores universais. Já o outro tipo, a pesquisa aplicada ou tecnológica, a ideia aqui é, tendo um problema, né, concreto, você então responder, gerar uma solução para esse problema. Muitas vezes o problema é resolvido com a geração de um produto, um processo, né? Basicamente o objetivo aqui é também gerar conhecimento, mas um conhecimento de aplicação prática para problemas específicos. Então, envolve verdades e interesses locais, específicos, pontuais. Essa é a grande diferença. No nosso caso, especificamente, que nós estamos dentro de uma faculdade de tecnologia, né, gerando aí pesquisas com base tecnológica. Então, vocês já devem ter aí deduzido que nós vamos ter, então, uma tendência a desenvolver pesquisas de natureza mais aplicada ou tecnológica. A próxima divisão ou critério do tipo de pesquisa é quanto aos objetivos. Nesse intuito, né, geralmente nós temos 3 grandes tipos aí, que são a pesquisa exploratória, a descritiva e a explicativa. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada uma delas. Na pesquisa exploratória, né, a ideia aqui é proporcionar maior familiaridade com o problema, para deixá-lo mais explícito, mais fácil de ser entendido, resolvido. Aqui se faz então um planejamento bastante flexível. A ideia é fazer um planejamento bastante flexível, levando assim em consideração os diferentes aspectos relativos ao fato, né, em si a ser estudado. Na maioria dos casos, né, envolve um levantamento bibliográfico, entrevistas, análise de exemplos, né, que vão estimular a compreensão dos fatos em si, né?
As exploratórias, né, são uma das mais utilizadas, né, na área de gestão de TI, né, na área de desenvolvimento tecnológico aqui, né? Mas também as descritivas aparecem em alguns casos. A ideia das pesquisas descritivas é basicamente, como o próprio nome diz, né, descrever as características de determinada população ou fenômeno. Ou então, né, criar aí ou estabelecer algum tipo de relação entre as variáveis que vocês identificaram, né, que vocês efetivamente fizeram essa análise. A utilização aqui de técnicas padronizadas de coletas de dados é de fundamental importância. Alguns exemplos, como questionários ou observação sistemática, podem ser utilizados. Alguns exemplos aqui que a gente poderia citar de descritiva é estudar as características de um determinado grupo, né? Ou então estudar o nível de atendimento de um determinado setor, grupo de pessoas, estudar as condições, né, que efetivamente um determinado fenômeno ocorre, estudar um determinado índice de mortalidade, índice de coesão ou utilização de um software, é, é, identificar a existência de relações entre uma ou mais variáveis e assim por diante, né? Então, como eu falei, as descritivas e as exploratórias são as mais utilizadas nessa área. Eu diria que 80% são exploratórias e 20% descritivas, né? Pela experiência que nós temos aí ao longo do processo de orientação de TCCs. Já as pesquisas explicativas, essas aqui pelo caráter mais complexo, mais aprofundado, né, que objetiva, geralmente a gente encontra mais em mestrado, doutorado, não em trabalhos de graduação. A ideia aqui é aprofundar o conhecimento da realidade, explicar razões, os porquês, né? Então, efetivamente, é uma análise muito mais complexa de um determinado fato, mais aprofundada. Então, fica aí a ideia. Então, as exploratórias, então, estão, pelo menos no topo das mais utilizadas. O terceiro critério de tipo de pesquisa é quanto aos procedimentos. Nós temos muitos procedimentos aqui, nós citamos alguns, né? Vamos citar aí pelo menos uns 10 procedimentos, mas via de regra, né? Para os tipos de pesquisa realizadas, né, em cursos de graduação, nós podemos dizer que eles estão fundamentados, ou na sua grande maioria, né, dentro de pesquisas bibliográficas, experimental, né, com um pouco ali de estudo de caso, né, mas assim, fundamentalmente bibliográfica com pesquisa experimental. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um dos tipos. Como eu disse, a pesquisa bibliográfica ela se baseia, né, em materiais já elaborados, em especial livros e artigos, né? Ela faz parte, então, desse estudo introdutório, exploratório, que o pesquisador deve realizar para se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, se atualizar sobre o assunto. Muitas vezes também um pesquisador se utiliza da pesquisa documental. A diferença básica aqui é o tipo de documento a ser consultado, as fontes, né?
a serem consultadas. Na documental, a gente tem essencialmente documentos, ou seja, cartas, diários, ofícios, regulamentos, leis e assim por diante. Então, alguns projetos de pesquisa também fazem uso da pesquisa documental. Já a pesquisa experimental é aquela que ocorre onde há a delimitação de um objeto de estudo, a seleção das variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e a definição das formas de controle e de observação que a variável vai produzir no objeto de estudo, né? Aqui estão basicamente as pesquisas em laboratório, ou então no desenvolvimento de software, você identifica ali algumas variáveis de controle e faz então a verificação. Então é uma experimentação. Não, geralmente, né, na área de desenvolvimento de software ocorre esse tipo de pesquisa, que é a pesquisa experimental. É uma experiência, né, que você está fazendo, desenvolvendo um determinado aplicativo e colocando aquele aplicativo em utilização. O grande segredo aqui é identificar as variáveis de controle para justamente observar esse comportamento, né? Existe também a pesquisa ex post facto, ou seja, a partir do fato passado. São fatos que já aconteceram e o pesquisador então vai analisar as suas repercussões, ou seja, o que efetivamente contribuiu, né? Um detalhe aqui é como o fato já aconteceu, o pesquisador não possui controle sobre a situação em si, né? Então ele só vai justamente observar, né? O estudo de corte, né, refere-se a um grupo de pessoas, né, com características em comum que vão ser analisadas durante um tempo a fim de entender o que acontece entre elas. Este grupo vai constituir, então, uma amostra, ou seja, uma parte do todo. A essa amostra, então, eu vou estudar determinadas características, né, que são comuns a esse grupo, né? Por exemplo, eu poderia aqui estudar um fator de risco, um grupo, né, exposto a um determinado fator de risco, enquanto que outro não está exposto, e verificar qual seria essa relação existente entre esses dois grupos. Geralmente, um desenvolvimento de um software, alguma coisa assim, né? Ou então um processo, um procedimento novo, você em seguida deve fazer um levantamento, né? Como que aquilo, né, ou aquele produto em si teve de impacto sobre um determinado grupo que efetivamente o utilizou, né? A esse processo se chama, né, de levantamento. Então, o levantamento tem como principal característica o questionamento direto com pessoas relevantes para a pesquisa, né? Então, uma amostra, né, de um determinado público. A partir desse levantamento, ou seja, de perguntas, ou efetivamente da análise de a utilização ou da aplicação de um determinado processo, né, você então descreve como que essas variáveis ou esses processos ou esses produtos incorreram nesse público-alvo, nessa amostra. Então, os levantamentos aí são muito utilizados em pesquisas descritivas e a partir desse levantamento que é feito com todos os integrantes desse universo, dessa amostragem, né? Você vai então obter um censo, ou seja, uma análise, um dado relevante sobre esse fato em si. E aí pode então tirar algumas conclusões. Você também pode utilizar, né, em termos de procedimentos, um estudo de campo.
é muito parecido com o levantamento. Entretanto, o estudo de campo ele vai propiciar ao pesquisador uma análise mais profunda dos dados coletados. Enquanto o levantamento alcança um maior número de pessoas, o estudo de campos geralmente ele reduz o universo, mas aprofunda em complexidade, né? Então, o pesquisador também realiza aí a maior parte da pesquisa pessoalmente no local onde ocorre o determinado fenômeno a ser pesquisado. Consequentemente, aí é um procedimento que exige mais tempo, porque você vai ter maior profundidade, maior complexidade envolvida. Um outro tipo de procedimento é o estudo de caso, que consiste, basicamente, num estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, tendo como propósito explorar situações de vida real ainda não definidas. Também a gente pode preservar aí o caráter unitário do objeto a ser estudado. A gente também tem como característica aí descrever a situação do contexto em que está sendo feita a investigação. Podem ser formuladas hipóteses ou descrever teorias. Pode também explicar as variáveis causais do fenômeno em situação complexa, entre muitas outras situações. Geralmente a gente vê estudos de casos sendo utilizados mais em cursos de mestrado, doutorado, onde se tem uma complexidade maior aí, ou se busca uma complexidade, uma explicação mais aprofundada. Já o nono procedimento que a gente está citando aqui, é a pesquisa-ação. Por que pesquisa-ação? Ação no sentido de o pesquisador vai se envolver ativamente com um grupo de pessoas, ou seja, aquela amostra do problema a ser estudado ou solucionado. Esse envolvimento aí acontece de forma cooperativa ou participativa. É muito utilizado esse tipo de caso na área de educação, onde o pesquisador é também, por exemplo, um professor e se envolve com o seu público, que geralmente são os alunos. Então, é muito utilizado nessa área. E tem também a pesquisa participante, onde a ideia aqui da pesquisa participante, o objeto de estudo do pesquisador, por exemplo, uma comunidade, se envolve na análise de sua própria realidade, ou seja, as próprias pessoas, as próprias amostras também criam consciência do processo de estudo e desenvolvem ali uma análise visando ali o próprio benefício. Então, ele tem um caráter de participação social e busca promover uma transformação na sociedade, naquele público, naquela amostra. Esses basicamente são os tipos de procedimentos. Ainda com relação aos critérios e os tipos de pesquisa, nós temos também quanto ao problema, ou seja, aquela situação problema, na situação problema, ou seja, o problema de pesquisa que você está sugerindo, com relação a ele, como que vai ser então o tipo de pesquisa? Vai ser uma pesquisa quantitativa, qualitativa ou mista? Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses tipos. No tipo de pesquisa quantitativa, a pesquisa quantitativa vai consistir então na quantificação dos dados coletados. Vai fazer uso aí de gráficos, tabelas, médias aritméticas, percentagens aí, traduzidas em números para análise de opiniões e informações que vão ser obtidas durante a pesquisa em si. A ideia básica aqui vai ser, então, indicar determinadas opiniões explícitas aí dos entrevistados, uma vez que utilizam instrumentos padronizados, como, por exemplo, questionários. Então, por que padronizado? Você tem lá uma questão, e você tem ali uma série de opções.
E essas opções são fechadas, não dá para incluir mais uma opção ali. Então, elas são fechadas, padronizadas, para justamente você ter uma ideia de quantidade, né? Dado um determinado quantidade de pessoas que responderam para uma determinada questão, X% responderam A, X%, Y% respondeu B, Z% respondeu C e assim por diante. Geralmente é muito utilizada esse tipo de pesquisa nas ciências exatas. Já a pesquisa qualitativa, né, por sua vez, ela vai então interpretar e analisar os fenômenos, né, atribuindo significados que não podem ser analisados do ponto de vista quantitativo ou quantitativamente, né? A ideia aqui é o caráter exploratório e subjetivo da pesquisa. Então, basicamente, a ideia é estimular o entrevistado a falar, pensar, escrever livremente sobre um determinado tema. E aí, né, o pesquisador em si vai fazer uma análise direta, né, desse objeto de estudo, ou seja, dessa entrevista, dessa fala, né, e tecer ali algumas considerações a respeito disso. Geralmente nós utilizamos a pesquisa qualitativa quando não temos um número suficiente de amostras para se chegar a uma análise quantitativa. Uma análise quantitativa, ela exige um número mínimo de entrevistados, ou seja, um número mínimo de amostras, para se ter um percentual estatisticamente aceitável. Muitas vezes a gente não sabe, né, como proceder uma análise quantitativa, como identificar dentro de uma pergunta as alternativas fechadas. Então a gente pode fazer o uso das pesquisas quali-quanti, no sentido de você pega um pequeno percentual da amostra do público-alvo seu e faz uma pergunta aberta com eles sobre os aspectos que você deseja investigar. Desta pequena amostragem, você então elabora um questionário fechado e aí sim submete para todo o grupo, né? Então essa é uma forma de utilizar a pesquisa quali-quanti, a pesquisa mista, né? Existe também o contrário, você utilizar primeiro uma quantitativa e depois uma qualitativa para apenas aprofundar aspectos mais subjetivos para a pesquisa. E assim, né, nós temos esses critérios, né, quanto à natureza, aos objetivos, aos procedimentos e ao problema em si. E isso tudo, né, você também tem quanto ao local, né, ao local onde você vai realizar a pesquisa, né? Vai ser em campo, vai ser num laboratório, como que aonde você efetivamente vai realizar. Para a gente resumir aqui, fica um roteiro básico para você escrever seu capítulo sobre metodologia. Então, respondendo a essas perguntas, como se procederá a pesquisa, quais são os caminhos para se chegar aos objetivos propostos, qual o tipo de pesquisa, qual o universo da pesquisa, será utilizado a amostragem, quais os instrumentos de coleta de dados, como foram construídos os instrumentos de pesquisa, qual a forma que será utilizada para a tabulação dos dados, como será interpretado e será analisado os dados e informações coletados, como que você vai explicitar efetivamente, né,
a metodologia de pesquisa de campo ou de laboratório, né? Então, efetivamente, é muito importante que você faça isso, né? As pesquisas bibliográficas, né? Então, a leitura com material primordial, atualizado. Você deve também indicar como pretende acessar suas fontes de consulta. Depois que você fizer, fichá-la, lê-la resumidamente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Algumas coisas que você tem que ainda se atentar em termos de metodologia. Você vai realizar a coleta de dados, né? Como será esse processo de coleta de dados? Como, através de que meios, por quem, quando, onde? A tabulação dos dados, né? Depois que você coletou, como é que você vai organizar os dados obtidos? Muitas vezes a gente deve pensar na tabulação dos dados antes da formulação do questionário, né? E aí, então, alguns recursos poderiam ser índices, cálculos estatísticos, tabelas, quadros, gráficos, né? Ainda nesse sentido, né, qual será o universo da pesquisa, né? Ou seja, o total de indivíduos que podem efetivamente contribuir. Desse total, né, qual vai ser a amostragem, ou seja, a parte do universo da pesquisa. E, por fim, os instrumentos de pesquisa que efetivamente esse universo da pesquisa, ou essa amostra, consigam, então, utilizar, né, e responder. Alguns instrumentos de pesquisa mais utilizados é observação, entrevista, questionário, né? Esse questionário pode ser perguntas abertas ou fechadas, vai depender se é quantitativa ou qualitativa, lembra disso? E outros formulários e assim por diante, né? Então, em termos práticos, né, você deve, então, primeiro, estabelecer a classificação da pesquisa quanto à natureza. É básica ou aplicada? Geralmente vai ser aplicada, né? O objetivo da pesquisa, né? A pesquisa é exploratória, explicativa ou descritiva, né? Geralmente exploratória. Os métodos utilizados para entender o problema, quantitativos, qualitativos ou mistos. Aí a listagem de procedimentos técnicos, né, que vão ser utilizados, né? Pesquisa bibliográfica, onde, quando, como, né? E tantos outros lá. E, por fim, as fontes que serão utilizadas com relação às fontes, né? A bibliografia em si, ou seja, a pesquisa bibliográfica em si, a gente vai ver um pouquinho mais no próximo capítulo, né? Que nós vamos tratar sobre o referencial teórico. Obrigado, pessoal! Então, essa foi nossa quinta aula. Falamos sobre metodologia. Na próxima, vamos falar um pouquinho sobre o referencial teórico. Vejo vocês, até mais, tchau!